Seja bem-vindo a mais um episódio do Drivencast, um podcast sobre marketing e negócios. Se você não é inscrito, eu já quero te convidar para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like e durante esse episódio você possa comentar com algum insight, com algo que te agregou, porque hoje a conversa vai ser muito interessante. Nós vamos conversar sobre influência, construção de audiência e a convidada é muito especial, vou deixar ela se apresentar. Ana Lívia Diniz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Joffer. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal, para vocês que nos assistem. Eu sou Ana Lívia Diniz, tenho 26 anos. Sou natural de Santa Helena de Goiás, há 9 anos atuando como influenciadora, criadora de conteúdo. E tô aqui hoje pra gente falar, bater um papo sobre marketing de influência, construção de audiência, produção de conteúdo orgânico, enfim, à disposição para poder agregar. Excelente. Então, para a gente começar, né, Lívia, acredito que muita gente já te conhece, né, você tem uma audiência aí bem grande, mas para aquela pessoa que não te conhece, para o empresário, Sim. Quem que é a Ana Lívia Diniz? Como que você começou nesse mundo da influência? O que te fez chegar até aqui hoje? Bom, eu comecei em 2016 como maquiadora profissional. Então, eu comecei mesmo trabalhando, maquiando, atendendo. Minha mãe abriu um negócio na minha cidade de Santa Helena e eu queria uma oportunidade de ter o meu próprio dinheiro. E ela me proporcionou essa possibilidade. Por que você não se torna maquiadora? Eu falei, nossa, legal. Contando que eu não gostava de maquiagem de jeito nenhum. Mas me profissionalizei e comecei a amar esse universo. Universo feminino em geral. Gosto muito de falar sobre esse assunto. Então, meu nicho realmente abrange muito isso. Então, lá em 2016, comecei como maquiadora. E no digital, eu ingressei criando conteúdo para poder divulgar o meu trabalho na cidade. Eu era, se eu não me engano, a terceira maquiadora da cidade e fui a primeira influenciadora profissional. Santa Helena é uma cidade próxima aqui a Rio Verde, fica 29 quilômetros daqui. E lá eu acho que também, na época, era tudo mato, não tive uma pessoa referência para poder me moldar. Foi tudo à base do testando e organizando e vendo o que dá certo e o que não dava. Então, eu comecei a criar conteúdo para divulgar meu trabalho como maquiadora. E nisso, eu sou muito comunicativa, naturalmente, faz parte da minha personalidade e eu gosto muito. Daí, as empresas foram vendo oportunidade nisso. Porque eu comecei a criar vídeos de tutorial de maquiagem, dando dicas de cuidados para cabelo, essa coisa assim bem genuína e natural. Então não foi nada forçado, foi extremamente natural porque eu realmente gostava, já era bem ativa no Instagram e tudo mais. E as oportunidades foram chegando através das empresas, vendo que eu estava usando produtos, né, de forma genuína e estava indicando. Então, as empresas viram e mandavam os famosos recebidos, que na época não tinha esse nome. Não tinha nome recebido. Era simplesmente, vou te mandar os produtos para você divulgar. E eu só divulgava coisas que eu realmente usava, gostava e ok, aceitava. E eu comecei como influenciadora mesmo em 2017. Então, eu comecei como maquiadora em 17 me tornei influenciadora de fato em uma loja lá da minha cidade que me deu a oportunidade. Então, o empresário, o dono, que é meu amigo até hoje, falou, eu quero que você venha aqui, você veste 10 looks, tira fotos e vídeos, toda semana você vem aqui. E queria esse conteúdo, só que não falava criar conteúdo e nem provador. Então, eu comecei com esse hábito toda semana e tudo mais. Paralelamente, eu comecei minha faculdade de Direito. Minha família é toda do Direito e eu fui, aqui do outro lado do caminho. Então, comecei ali, sendo maquiadora, com a minha faculdade de Direito e influenciadora. E aí foi indo, e eu percebi, poxa, eu invisto dinheiro, eu invisto tempo, esse negócio não tem ninguém fazendo, vou ser pioneira da minha cidade, eu acho que tem tudo para dar certo. E comecei a profissionalizar, fiquei 2 anos nessa loja, recebendo permutinhas. A permuta, ela é muito bem-vinda no início ali, principalmente naquela época. Hoje, eu acho que se o influenciador for iniciar, até é ok, né, ter ali um valor, porque hoje é reconhecido profissionalmente o trabalho como influenciador digital, mas na época não. Então, eu fiquei 2 anos nessa loja, trabalhando por permuta. E depois, comecei a expandir o mercado. E aí, eu comecei a criar conteúdo para as empresas de Santa Helena e depois expandir para Rio Verde. Que aí foi durante esses 9 anos, né, até hoje, que aí eu fiz Santa Helena, graças a Deus, uma cartela muito boa de clientes. Rio Verde começou a ter oportunidades, porque o público de Santa Helena consome muito em Rio Verde, e as marcas daqui também viram como oportunidade e começaram a me contratar. Então, foi tudo muito genuíno e natural.
Interessante. E quando você olha para trás, é claro que eu vou te perguntar, você vai falar que sim, mas fazendo uma análise, você acredita que levou um certo tempo até você, de fato, profissionalizar e começar a viver 100% da profissão? Porque é algo novo até hoje, né? A gente está falando aí 9 anos depois, ainda é algo novo para muitas empresas, muitos Sim, empresários. Você vai conversar, você tem uma certa barreira de sim, contratar influencers. Só que, por outro lado, a gente tem empresas que já se profissionalizaram e hoje trabalham 100% com construção de influenciadores. sim. E então, levou muito tempo para você, de fato, começar a viver da profissão? Jofler foi em média 2 anos. Foi que eu vi que eu poderia mais, eu poderia crescer mais, além daquela loja que eu estava fazendo. Só que, é igual você falou, é toda uma construção. Depois foi fazendo a transição naturalmente, porque eu fui invertendo a minha agenda. Então, prioritariamente eu era maquiadora e depois influenciadora. E aí foi crescendo tanto que aí eu me tornei influenciadora e depois maquiadora. E depois eu encerrei minha carreira de maquiadora. Porque, de fato, internet, digital, é um mundo de muitas oportunidades. E levou, em média, ali 2 anos. 2 anos e meio para eu realmente profissionalizar. Eu tenho tais formatos, com tais valores. E agora eu estou disponível para o mercado, para exercer esse serviço. Então, foi nessa média aí. Então, sim, 2 anos. Naquela época, parece que a proporção é diferente, né? 2 anos hoje não é nada. Naquela época, era realmente 2 anos, era algo mais extenso. Porém, nessa média de tempo aí que a gente fez, que eu fiz essa mudança de carreira. E hoje você se identifica mais como influenciadora ou também influenciadora, empresária? Como que você tá? Eu vejo que você está nessa transição, Outra né? transição, Isso gente, aí eu gosto de. é- Nossa senhora, eu não gosto de ficar parado, eu gosto do movimento, né? Outra transição de carreira vem aí, porque assim, a gente tem que acompanhar toda essa era digital e aproveitar as oportunidades que ela nos proporciona. E é muito veloz. A gente acompanha aí que a internet é muito veloz. Então, hoje, eu sou influenciadora, é meu trabalho principal, mas eu também estou numa transição de carreira porque eu quero me tornar empresária. Não que eu não seja, porque assim, eu sou a minha empresa. Sim. Porém, agora eu quero ter minha própria marca. Então, o meu nome, com a minha audiência já construída, com credibilidade, porque foram ao longo desses 9 anos 100% orgânico, compartilhando coisas genuínas que eu realmente acredito, que estão inclusas na minha rotina, no meu dia a dia, enfim. Então, eu quero agora partir para essa parte de empresária mesmo e ter a minha própria marca que tá vindo Bacana. aí. Antes da gente entrar nesse assunto, que eu acredito que vai ser bem interessante, Uhum. tem toda uma história antes de chegar nisso, né? A gente estava Nossa, conversando aqui no amigo. off, e acredito que você já falou isso para sua audiência, em outros podcasts, mas se você pudesse, traça pra gente assim, né? Hoje todo mundo te vê comunicando, você é uma exímia comunicadora. É Obrigada. claro, você tem 9 anos fazendo isso, gravando vídeos todos os dias, Sim, errando, gravando, testando, né? E você foi apresentadora. Eu fui. vi que um tempo atrás você investiu em curso de oratória, então assim, você sempre está se capacitando. Sim. É algo em comum. Todos os convidados que eu trouxe até hoje, eu percebi isso. Todo mundo, todos os empresários, todo mundo que tem sucesso na sua área, eles amam o conhecimento e sempre estão investindo, buscando mais conhecimento, buscando inovação. Mas conta um pouco pra gente dessa Ana Lívia que saiu da maquiagem, que se tornou influencer, depois se tornou Miss, depois Nossa senhora, apresentadora tem de isso ainda. TV. Conta um pouquinho pra gente aí dessa parte. Bom, eu acredito que tudo que tem em comum em todas as profissões que eu já passei é a comunicação. Então, eu vi lá atrás, quando eu comecei na internet, que a comunicação realmente era a minha paixão. Porque, paralelamente, eu trabalhava com a internet e fazia minha faculdade de Direito. Então, algo assim que realmente eu não me identifiquei. Então, eu vi que, de fato, a comunicação é o que é a paixão que eu tenho. É o que eu amo e do que eu vivo hoje. Então, de maquiadora para influenciadora digital... E me abriram outras portas. Primeira foi a do Miss, porque assim, não era uma coisa que eu tinha um sonho de participar do Miss Goiás. Mas eu sou daquelas que aproveita toda e qualquer oportunidade que eu vejo que lá na frente possa me abrir portas. Só que não teve uma boa experiência, sabe? Mas eu acho que Deus sabe de todas as coisas, porque eu realmente
não me identifico com esse mundo. O mundo Miss, ele realmente ele é muito amplo e tem coisas que fogem muito dos meus princípios e valores que eu não tô disposta a abrir, que pra mim é negociável. Então, não prossegui essa carreira. Foi quando eu fui pro Miss Goiás e, infelizmente, o organizador, ele errou a faixa, sabe? E aí me deu uma baita esperança. Por 5 segundos eu fui Miss Goiás, mas aí não deu certo aí. Mas, enfim, aprendizado. Que aquilo ali pra mim não deu certo, então aquele caminho eu já não vou seguir mais. Dito isso, seguindo sempre de olho nas oportunidades, na visão aí pra frente, eu tive uma oportunidade de ser apresentadora de TV, né, de comunicar na televisão. Foi uma baita experiência, foi um laboratório de fato, me enriqueceu muito a minha comunicação, me trouxe muita autoridade, porque é uma baita produção. Hoje, para você produzir na internet, igual eu sou criadora de conteúdo do Instagram, do TikTok e pretendo muito ir para o YouTube também futuramente. Mas é diferente, porque a TV ela exige uma perfeição a mais. Então foi assim um baita aprendizado. Eu apresentei Mulheres de Sucesso na TV Sucesso Band. Só que o formato, porque eu gosto de produzir conteúdo que agrega. Se você me acompanhar no Instagram, todos os dias você é homem, mas todas as mulheres, mas assim, talvez você pode aprender comigo sobre questão de comunicação, de marketplace, enfim. Mas a maioria, como o meu público é de mulheres, né? Então todos os dias tem alguma coisa lá que seja desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, maquiagem, moda. Eu tô querendo produzir conteúdos que agregue. E eu segui esse mesmo formato na TV. Porque é o que eu domino, é o que eu sei fazer com excelência. Porém, não é todo o público da televisão que está disposto a consumir esse tipo de conteúdo. Igual nós consumimos fortemente podcast, que são assuntos enriquecedores. A audiência da TV não é assim. É diferente. É um público diferente. É uma faixa etária diferente. É um formato diferente. Então, eu vi que realmente eu sou do digital. Ai, Ana Lívia, pode aparecer outras oportunidades? Toda oportunidade para mim é válida até que eu analise. Mas eu vi que essa não fazia mais sentido, porque, de fato, é um formato diferente e que eu sou do digital. Então, sou muito grata com a oportunidade. Foi, assim, um baita aprendizado, mas hoje eu tenho certeza que também esse caminho não quero. Quero realmente me fortalecer no digital, porque é mais abrangente, tem um leque infinito, ilimitado de audiência. Então, foi aí que eu vi e encerrei a apresentação. E também porque o meu foco agora é, de fato, me tornar empresária. Então, eu encerrei mais uma carreira, continuo com a minha influência, com a minha audiência, porque é algo que eu gosto, faz parte também do meu propósito de vida. E aí agora a gente busca outras possibilidades dentro do digital. Bacana. E você falou um monte de coisa nessa fala, né? Você falou de posicionamento, de nicho, né? E tudo isso, os desafios. Sim. Tudo isso demonstra muita clareza da sua parte. Acredito que isso não veio do dia para a noite, né? Não, foi toda uma análise. Foi uma análise, uma construção. Sim. Mas a gente falando um pouco dessa parte de posicionamento. Posicionamento é muito também sobre dizer não, né? Muita gente confunde. Acho que só posicionamento e querer saber o público que eu quero comunicar, eu definir esse público, eu falar com eles e aceitar isso. Mas não, posicionamento também é dizer não. Sim, dizer aquilo que eu não faço, aquilo que eu não quero, as marcas que eu não quero trabalhar. E algo que a gente vê acontecendo muito é esse movimento da televisão em busca de manter a sua audiência até aumentar, é trazer referências ali da internet para que possa trazer esse público mais jovem, essa geração mais nova para poder acompanhar. Só que a geração ela não tem esse costume de acompanhar a televisão. Esse é o problema. O pessoal mais novo, eles não têm. Então, por mais que você traga ali influenciador A, B, C, até grandes, né? Pode sim dar certo, pode ter um programa, só que é igual você falou. E algo que eu percebo hoje é que as pessoas estão muito, muito cheias de futilidade, muito conteúdo fútil. Influenciador, acredito que até se tornou um pouco banal ali, porque basta você fazer uma graça, você chamar a atenção, você criar uma audiência, você se tornou influenciador. Sim. Pelo simples fato de você estar no avião, alguém te injuriar e você já ganhou 2 milhões de seguidores. Simples assim, eu lutando 9 anos com o meu público orgânico, construindo formiguinha por formiguinha, dando um suor por cada seguidor que chega.
A moça só falou, não quero sair da janela. Ela ganhou 2 milhões e um monte de patrocinador de marcas enormes. Falo, gente, mas não acontece um trem desse comigo, né? Deus quer me exercitar, me fortalecer, porque grandes coisas devem estar por vir. Exatamente. Porque você olha e fala, nossa, gente, vamos seguir, né? E aí é uma responsabilidade muito grande. Nossa. Né? Quanto mais a gente fala, mais a gente se compromete com aquilo que a gente fala, né? Como que você enxerga hoje essa responsabilidade que está nas suas mãos, até algo que Deus te confiou mesmo de influenciar as pessoas, influenciar, tanto tem pessoas que fazem isso no sentido positivo quanto negativo, mas como que você enxerga? Já parou para pensar assim, cara, olha a responsabilidade que eu tenho de influenciar pessoas. Amigo. Às vezes tem que até tomar cuidado de pensar demais nisso, nessa responsabilidade e até travar, porque hoje é tão minucioso o que você traz na internet, pode ter um impacto tão grande na vida da pessoa, que eu sou muito mais, eu me analisando do início da carreira até hoje, eu penso muito ainda de trazer certos assuntos na internet. Eu gosto de vivenciar a primeira experiência para depois trazer, para eu ter uma credibilidade, sabe? Uma segurança de estar indicando, estar falando, porque influenciar pessoas, tanto pro bem quanto pro mal, quanto você falou. Então, isso é uma baita responsabilidade, porque você tá cooperando com a nossa sociedade. Então, pode ser que seja você influenciar pro bem ou pro mal. Mas, assim, o que a gente não pode deixar é de deixar claro, de fato, o que nós acreditamos. E tem pessoas que vão se identificar e tem pessoas que não. Tem pessoas que, dependendo do seu posicionamento, vão aplaudir e tem pessoas que vão escorraçar. Isso a gente tem que ter em mente. Mas é essa clareza de estar alinhado do que você acredita, do que você não acredita, do que você quer trazer para o seu público, da imagem que você quer passar. Então, de fato, eu trago com muita responsabilidade. O marketing de influência hoje é uma coisa que, para mim, não é algo só profissional. É algo tipo de propósito mesmo, de responsabilidade para com o próximo. Porque não é qualquer coisa que eu trago ali no meu Instagram. Eu sou muito criteriosa. Até você falar assim, até você falou do que você faz, do que você não faz. Hoje no meu Media Kit, inclusive, eu tenho um slide de coisas que eu não faço. Então, por exemplo, se a empresa entrou em contato comigo, ela tem acesso ali já que de cara pra mim não tem negócio. Poxa, não, então eu queria que você fizesse isso aí. Você não faz, então ok, obrigada. À disposição para outras coisas. Mas eu tenho um slide que eu mencionei tudo lá, os tópicos que eu não faço, inclusive jogo do tigrinho. Não faço. Então, tipo assim, gosto de deixar bem claro, sabe? Porque o que tá escrito lá pra mim já não tem negócio. Então, eu gosto de ser bem direta. E qual conselho você daria para quem tá nos ouvindo, para um moço, um rapaz que tá começando nesse mundo da influência, às vezes até já construiu uma certa audiência, mas que se encontra no momento de necessidade, porque tem muito disso, né? É claro que cada um tem a sua realidade, e talvez a gente, no nosso lugar hoje, seja muito fácil dizer não, eu não trabalho com isso. E às vezes algo que eu ouvi esse dia que eu achei bem interessante, que a necessidade ela é inimiga do posicionamento ou inimiga do seu propósito. Então, que conselho você daria à pessoa? Poxa, estou precisando, às vezes, fazer algo, aceitar uma marca que não condiz com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu faço, qual decisão eu tomo nessa hora? Olha, você tem que ser muito fiel a você mesmo, sabe? Ter muito claro o que você acredita, o que você não acredita e, principalmente, os seus princípios e valores. Porque esses são seus pilares do que você vai falar sim e não. Por mais que seja tentadora a proposta, se você for uma pessoa que tem, assim, isso claro, e mesmo que você esteja precisando muito, e se você tiver uma fé, igual eu sou cristã, eu tenho uma fé absurda, que eu já tive propostas, inclusive do jogo do Tigrinho, numa fase que eu tava assim, que eu e o Marco tinha vindo pra Rio Verde, que era uma realidade diferente, que nós dois viemos com a cara e com a coragem, com a disposição de construir, e a pessoa virou pra mim e falou assim, amiga, se você quiser mudar a sua realidade, é coisa tipo assim, de você ganhar 20 mil reais por mês. Então, se você quiser, você me avisa. Aí eu, meu Deus, isso é um teste? Isso é um teste, Deus, isso aqui, eu vou encarar isso aqui como um teste, sabe? Então, assim, eu falei, cara, olha isso. Aí foi o maior insight que eu tive. Fala, olha, sinceramente, se eu não tivesse claro realmente a minha responsabilidade com as pessoas, e isso, que fazem já 2 anos, vai fazer 3 agora, 3 anos atrás, foi quando estourou mesmo essa divulgação com um jogo de aposta e afins. E eu falei, meu Deus do céu. E
não posso. Isso aqui eu vou trabalhar, Deus vai abençoar, que abrem outras portas, outras possibilidades, assim como fez. Entendeu? Só que é muito difícil você falar não para essas propostas e muito difícil você viver disposta a trabalhar na honestidade. Inclusive, eu comento sobre isso, cara, é muito difícil você viver na honestidade, na verdade, na clareza ali, porque se você vê outras pessoas do mesmo segmento seu, sabe, de fato, assim, ganhando rios de dinheiro, só que você vê que é realmente, tipo, foge muito. Então, assim, é uma coisa até que, poxa, eu vejo, legal, bom pra pessoa, mas pra mim não faz sentido. Se pra ela faz, deve ter o porquê, o motivo dela também, não fico julgando. É a minha realidade, é a realidade dela, não sei como é que tá por lá. Mas é algo que você tem que ter claro e ter um pulso firme, de fato. Exatamente. E a gente, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre... Depois a gente entra na parte da Ana Lívia empresária, mas a gente falando um pouco sobre rotina. Eu vi que seu conteúdo mudou, começa a falar assim, não, você é homem e tal, mas eu te acompanho já de muito tempo, né? E eu vi que seu conteúdo mudou. Hoje ele tá um conteúdo muito mais, vamos dizer assim, soft, muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais real. Sim. Né? Tanto que quando a gente soltou o post ali te anunciando, muita gente falou, né? A influenciadora que influenciou o real. Tipo assim, vale a pena comentou, ser né? influenciada. Ai, as divas, tipo elas assim. são maravilhosas. Eu amo esses meninos. Então a gente viu uma comunidade muito engajada, mas como que foi essa mudança? Que hoje quem começa a te seguir vai te ver uma Ana Lívia corredora, mas esse mundo mais saudável, sempre, claro que você sempre postou alimentação, academia e tal, mas esse mundo mais health, como que tá esse novo momento da Ana Lívia para quem não te segue e vai começar a te seguir, para quem já te segue e percebeu essa mudança também? Bom, a base do meu conteúdo realmente é meu lifestyle. É tudo que faz sentido pra mim. Tanto que o meu lema lá na bio tá escrito compartilhando experiências de vida e de marcas. Então, o meu conteúdo acompanha as fases da minha vida. Quem me conheceu lá em 2016 viu aquela adolescente que tava começando no mundo digital, toda doidinha, espiritadinha, conversava de qualquer jeito, era platinada, com batom preto às vezes, sabe? Mas era eu em 2016. Em 2017 fui mudando, em 2019 ainda fazia minha faculdade, mostrava minha rotina vindo pra cá. Então, assim, o meu conteúdo é tudo que faz sentido pra mim no momento que eu estou vivendo. Então, eu sempre compartilho isso de forma muito real. Eu tento passar o máximo da minha realidade, sabe? De forma bem genuína. Que as pessoas consigam sentir ali e me acompanhar. Então, eu tenho mulheres que me acompanham desde que eu era maquiadora até hoje. Então, cada transição eu deixo muito claro. A vibe de até... brinco que eu sou blogueira, quero ser a blogueira conforto, que é aquela blogueira de fato que transmite leveza, sabe aquele respiro? Aquela pessoa que você gosta de acompanhar. No final do dia, que você chega em casa, que você quer ver o que a pessoa fez, eu quero ser aquele tipo de pessoa que traz tranquilidade. Eu acredito que as pessoas estão vendo o comportamento, né? Eu tô há 9 anos no digital, então vendo o comportamento das pessoas, tá muito incomum todos estarem muito cansados, exaustos, de excesso de informação, é muita coisa, sabe? Então eu quero ser aquela criadora de conteúdo, influencer, porque tem diferença, né? De influencer, creator e... Esqueci o terceiro pilar que divide as questões de criadora de conteúdo, que tem o GC também, hoje em dia, que não precisa aparecer. Eu sou influenciadora de fato. Eu influencio com o meu lifestyle e a minha base é ali a minha vida. Então, eu quero que nessa fase da minha vida que eu estou vivendo, eu vim de uma época muito acelerada, de 10 anos trabalhando, assim, incansavelmente, girl power, Mulher Maravilha, querendo conquistar o mundo, querendo ser forte. Amor, hoje eu quero... eu quero ficar tranquila, eu quero delegar minhas tarefinhas que não me competem, eu quero realmente exercer o meu direito de ser feminina, eu quero desacelerar. Muita coisa na minha vida aconteceu que eu vi que de fato não precisa dessa correria, eu não tô atrasada pra nada, o meu caminho ele é individual, o meu crescimento profissional, pessoal, espiritual também é individual. Então, assim, eu acho que é um comportamento geral, é um movimento que eu vejo que, de fato, tá bem abrangente. Então, eu quero passar isso para as minhas seguidoras, sabe? Uma calma,
tentar organizar, assim, para poder ter um tempo para se cuidar, porque a gente sabe que a realidade das mulheres de hoje em dia não são todas iguais. Mesmo que tenha aquela agenda muito cheia, que é mulher, que é mãe, que é empresária, que trabalha fora, ou mesmo quem está dentro de casa, que o trabalho de casa não acaba. Mas ter aquela pausa, aquele respiro, aquela brechinha, 10 minutos ali pra se cuidar, pra poder se conectar, ter um momentinho. Então eu quero trazer esse conforto mesmo, sabe? Essa pausa, e desacelerar. Não quero trazer aquele conteúdo que eu quero te empurrar a boca abaixo, que eu quero te ensinar muita informação, aquela coisa assim. Não, eu quero compartilhar de fato, de forma leve, aquilo que faz sentido pra mim. E é interessante porque hoje, de fato, a gente vê esse movimento acontecendo, não só com influenciadores, mas em toda a criação de conteúdo. Né? Tem até um nome para isso que é o conteúdo lo-fi, que é como se fosse uma abreviação para low fidelity, né? Tipo, baixa fidelidade. Sim. Em que sentido? Já passou a época do conteúdo super produzido, mega produção, aqueles vídeos no YouTube cortado, corte, as marcas fazendo campanhas ali extravagantes. E hoje, de fato, as pessoas cansaram. Excesso de dopamina, tanto que você vai pegar o número ali, o consumo de pessoas que consumiam as redes sociais, hoje já diminuiu bastante. Sim. Então tem até essa migração do Instagram, do TikTok para o YouTube, porque lá no YouTube os criadores já entenderam esse movimento. Sim. E muitos outros criadores novos até começaram a produzir esse conteúdo lo-fi, que basicamente é você ligar a câmera e você começar a falar ali de algo da sua vida, Sim. de algo que você domina, e às vezes é só um desabafo mesmo. Ótimo. E sem muito método, sem muita produção, sem muito... Que é aquela questão. A gente que trabalha com marketing, a gente sabe que tudo que acontece foi estrategizado antes, foi previsto antes, foi planejado antes. Então, poxa, se eu quero que você tome tal decisão, então eu já sei o que eu vou te falar para te induzir a tomar aquela decisão. Só que qual que é a vantagem desses conteúdos? Que ninguém quer te vender nada. Ninguém quer te provar alguma coisa, ninguém quer te convencer de nada, as pessoas só querem ter uma conversa comum. Sim. Então, como que você enxerga até mesmo essa transição desse mundo cheio de excesso, essa loucura de dopamina, para esse conteúdo mais tranquilo, mais saudável? E como que você está pensando, e até mesmo para futuro de modelos de conteúdos, o que você quer aplicar, o que você quer testar? Bom, Joffer, eu gosto de sempre falar que o real bem feito, ele vende sem esforço. O real bem feito, ele vende sem esforço. Então, o meu formato de trabalho, pensando nesse movimento hoje de publicidades, ou que seja conteúdos de forma mais desconstruída, é realmente trazendo a marca para dentro da minha vida, para dentro da minha rotina. Então, antes de vir para cá, hoje, eu já fui pra academia, eu já treinei, eu já fiz minha maquiagem, já fiz minha roupa, já tomei meu café da manhã. Todo esse passo a passo que eu faço todos os dias, é normal, eu faço. Mas todo esse passo a passo tem uma marca dentro. Que, de fato, se eu não tivesse com a câmera ligada, eles fariam parte também. Só que eu já uno o útil ao agradável, porque eu vivo de publicidades. Só que de marcas que realmente fazem sentido. Então, hoje eu não paro a minha vida para gravar conteúdo, exceto para vídeos nas empresas, criação de conteúdo mais institucional. Mas eu sempre estou com as marcas dentro da minha vida, dentro do meu lifestyle. Então, no meu treino hoje teve já o meu look do dia que eu realmente uso e indico a marca, que essa marca, inclusive, está comigo desde quando eu comecei. Entre idas e vidas. Depois, na minha maquiagem também tem. Então, assim, essa forma, essa base genuína mesmo de gostar de algo e indicar genuinamente é algo que funciona. E que não adianta você forçar, porque algo genuíno, ele é natural. Então, se você estiver forçando muito ali, a pessoa vai, entendeu? E hoje, a qualidade vale muito mais do que a quantidade. Quantidade de stories. Você não precisa colocar uma sequência de 10 stories para mostrar serviço, porque senão vai funcionar. Mas se você fizer um conteúdo legal e ali indicar no último story a marca, a empresa da pessoa, enfim, a empresa, vai funcionar. Porque vê que tá dentro. Eu até, antes de vir pra cá, tava vendo meu TikTok, eu produzo conteúdo pra lá, tava vendo uma influenciadora que tava comentando sobre querer saber a visão dos seguidores de influencers que só vivem de publicidade e até quando isso é aceitável, para que não fique só um perfil só profissional, um perfil só de publicidades.
E aí as pessoas, e eu lendo os comentários, porque eu adoro ler comentário, e eu lendo os comentários, e assim, divide muito opiniões, sabe? E a gente vê o tanto que vem desconstruindo, de fato, a época das influenciadoras quando a gente começou, do que agora. É uma desconstrução total. Porque, de fato, as pessoas gostam de acompanhar, gostam de ver onde nós estamos, qual marca que a gente está fazendo hoje. Mas elas comentando, quando algo fica muito fora da realidade, a marca não condiz com a personalidade da influenciadora, perde o interesse pelo perfil. Então, assim, mas isso é uma coisa lógica pra mim, que me analiso muito como seguidora também ao seguir outra influenciadora. Então, isso eu analiso bastante também. Eu tenho essa outra visão, esse outro contexto. Eu saio de influenciadora e me vejo como consumidora de conteúdo. O que eu vejo que dá certo pra mim. Só que, aí eu tenho cuidado de saber o que dá certo pro meu público. Porque o que eu gosto nem sempre é o que o meu público gosta, quer ver ali no meu perfil. Então tem que ter, pra mim é uma das minhas maiores dificuldades, sabe? Um dos maiores desafios hoje pra mim é realmente saber, apesar de que eu conheço meu público, mas assim, saber de fato que o formato que eu gosto talvez não seja o que o meu público goste. Porque eu me baseio muito no que eu gosto de consumir. Então, por isso que eu tô sempre perguntando, eu tô sempre, sabe? Eu sou movida a feedbacks. Então, eu sempre tô ali, tanto de marca quanto de público. Então, eu tô sempre ali perguntando. Mas, concluindo nesse ponto, realmente, hoje as pessoas, elas gostam de ver algo que está dentro da rotina. E não que a pessoa está sendo somente paga para ir lá falar da marca o que o briefing manda. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco provocativa. Não sei se você já parou para pensar nisso, é um pouco filosófico até, mas por que as pessoas seguem a Ana Lívia? Eu acredito porque eu sou uma pessoa extremamente motivacional e eu gosto disso. Então eu acho que elas se inspiram muito. Só que elas se inspirando, eu me inspiro ainda mais. Eu até vi uma fala da Manu City, que é uma das minhas maiores inspirações, tanto de criadora de conteúdo quanto de empresária. E ela falando que, de fato, ela gosta muito de compartilhar. Deixa eu lembrar a frase que ela falou, que eu fiz muito sentido. Que a inspiração das pessoas é o que move elas. O que move ela. Exatamente isso. E eu me identifiquei demais, porque desde o início eu fui tendo essa rotina e as pessoas falando pra mim que gosta de assistir, que gosta de ver, e aí eu continuo por elas. E aí vira uma troca, sabe? Uma troca que faz a roda girar. Então, eu acho que é isso, entendeu? Poxa, quando você recebe ali uma mensagem falando que você, sei lá, você inspirou ela a ir pra academia, se cuidar, e hoje ela é uma outra pessoa, sabe? Eu falo, nossa, eu preciso ser melhor por essa pessoa. Então, eu gosto muito de servir, falando de propósito de vida. Então, eu trago isso pra minha realidade profissional. Eu acredito que, assim, tanto quem te segue ou qualquer outro influenciador, qualquer outra pessoa que a gente segue que faz algo além do comum, da média, né, das pessoas. Por exemplo, você foi pra academia, você já treinou, já correu, já fez isso, já fez aquilo, gravou vídeo. E aí a pessoa, ou dois ou um. Ou ela se inspira contigo e fala, caramba, tô acordando 10 horas da manhã, não fui pra academia e... 3h45 esse dia, né? Eu mostrei pra minha esposa, eu falei que eu louco. Ai, gente, E aí, beleza, ou se inspira ou é desafiada. Fala, exatamente. Eu não posso ficar aqui desse jeito, tipo assim, nessa estagnação, isso. Nessa vida sedentária, eu preciso me colocar em movimento. Ou, por último, a pessoa para de seguir porque é acomodada com a vida, não se identifica. Exatamente. Mas tudo isso eu vejo que é muito positivo, porque você está influenciando as pessoas para que as pessoas se tornem melhores. Em que sentido? Isso. Poxa, fazer uma academia, fazer uma atividade física, comer bem, tomar água, eu costumo dizer que se a pessoa fizer isso, ela elimina 90% dos problemas dela. É o básico, né? Exato. Um básico bem feito que funciona, adoro isso. Então, experimenta isso por um mês. Come certinho todo dia, corta o açúcar, corta o excesso de sal, vai para uma academia, bebe muita água, que você vai ver que seus problemas parecem mágica. Exatamente. Né? E ali é porque tudo começa na gente, né, amigo? Então, de dentro pra fora. Eu falo que tem dia que eu falo que eu sou Ana Lívia palestrinha, mas eu amo, porque é assim, gente, tudo é autoconhecimento. Se vocês conhecerem, começa de dentro pra fora. Se vocês conhecer, você vai ser mais fiel a você. Você vai saber como que seu corpo funciona, você vai conhecer seus pensamentos, sentimentos e emoções, vai saber controlar melhor. Feito isso, já vai melhorar sua vida profissional, sua vida pessoal, seus relacionamentos, seus negócios.
Então, tipo assim, eu tento trazer o equilíbrio dos pilares, sabe? De corpo, mente e espírito. Então, eu cuido muito desses 3 pilares e gosto de compartilhar. É uma coisa que eu gosto, domino, faz sentido pra mim, então eu gosto de compartilhar pra incentivar outras pessoas. Uma vai gostar, vai se inspirar, vai se identificar. Outra vai deixar de seguir, que menina doida acordando 3 horas da manhã. Entendeu? Então, assim, é porque pra mim faz sentido no momento. Só pra vocês entenderem, eu tô acordando 3h45, é porque eu tô fazendo o propósito da quaresma de São Miguel Arcanjo, por favor. Não entendam que eu acordo todos os dias 3h45, mas são 40 dias de oração. Então a gente tá fazendo o rosário todos os dias às 4 da manhã. Só que não muda muita coisa, porque é assim que eu treino. Então, assim, geralmente eu acordo 4 horas mesmo. Mas eu durmo muito cedo, e foram anos pra poder habituar, anos pra poder organizar essa rotina. Foi muito difícil no início, então eu deixo tudo muito claro. Que hoje eu acordo esse horário e organizo minha rotina desse jeito, porque eu me conheci e vi que eu funciono assim. Não necessariamente que a pessoa precisa ser produtiva, ela precisa acordar 3h45 da manhã. Não. Ela tem que montar uma rotina para ela que seja inteligente e funcional para ela, de acordo com a realidade dela. Porque hoje eu sou uma profissional autônoma e eu posso fazer a minha agenda, os meus horários. Mas tem pessoas que entram, que batem ponto, que não têm a possibilidade de fazer essa rotina. Então, é se inspirar e não é Ctrl+C, Ctrl+V, porque talvez o que dá certo para mim não dá certo para você. Então, é deixar isso claro. E ter mundo de internet, você tem que ter a mentalidade forte. Poxa, isso aqui não faz sentido para mim, não vou seguir. Isso aqui faz sentido pra mim, vou me inspirar. E não simplesmente ir lá, eu não consigo fazer isso, meter o pau na pessoa e... Não, gente, pra ela faz sentido. Então, se pra você não faz, simplesmente para de seguir, tá tudo certo. Ok, quero gente mais parecida comigo mesmo ali pra gente trocar figurinhas. Mas é ter uma mentalidade mais forte. Porque se você for absorver todo tipo de conteúdo, consumir todo tipo de pessoa ali, você até perde sua identidade. Sim, exatamente. Você entra ali numa crise, né? Você não sabe mais quem você é, você não sabe mais o que você faz. Sua vida, assim, é uma droga se comparado com a maioria das pessoas. Então, de fato, isso é extremamente nocivo. A gente pulando um pouco agora para a parte da Ana Lívia Empresária. Eu vi que você recentemente postou da sua nova marca. Você disse que sempre atualiza, né, a sua marca. Então, como que está esse momento da Ana Lívia Empresária? Bom, eu tô consolidando ainda mais a minha marca pessoal/profissional, porque a Ana Lívia Diniz hoje ela é uma marca. Dela vai nascer outros braços, né, que para fortalecer realmente o que eu já vivo. O que eu faço para outras marcas eu quero fazer para mim mesma. Então, eu sei como fazer, eu domino e sei dos meus resultados, então eu quero fazer para mim. Marketing de influência, influenciador em si, é muito bom, mas é exaustivo. Demanda muita energia, principalmente porque você depende da sua imagem. E não pretendo, por exemplo, parar nunca na minha vida com o Instagram, porque é algo que eu realmente gosto e faço com muita paixão, muito carinho. Porém, depender disso é outra história. Então, eu pretendo criar as minhas marcas porque eu quero viver dela e não depender 100% da minha imagem. Claro que eu vou ser o rosto da minha marca, porém, não vou depender de estar aparecendo ali, porque eu posso fazer uma criação de conteúdo planejado, deixar prontos meus conteúdos e viver minha vida no off, nos bastidores, que, olha, acontece muita coisa. E é tudo muito novo, sabe? É uma construção de marca. É muito, muito, muito criterioso e, sabe? Nossa, eu me preocupo muito. Eu sou uma pessoa que eu penso muito. E esse projeto da marca própria, da marca autoral, ele já tá em andamento tem 3 anos. É algo muito minucioso, porque é criação de produtos, é muita responsabilidade. Sou eu com mais 2 sócios, tanto o meu irmão quanto o meu segundo sócio. Então, assim, tá mais próximo agora pro lançamento. Não vou falar do que, porque eu não tô autorizada ainda, eu tô falando demais. Mas é porque eu tô falando, porque realmente agora tá muito próximo, é um projeto que tem muito tempo já. E agora eu tô 100% focada nisso. Então, por isso que o Miss ficou pra trás, por isso que a televisão ficou pra trás, o meu Instagram nunca vai ficar pra trás, porque eu também, além de profissionalmente, né, minha renda e tudo mais, também tem as pessoas que eu tenho que honrar que, se eu estou aqui, é por causa da minha audiência. Então, nossa senhora, eu sou muito grata e eu nunca vou deixá-las pra trás. Elas sempre estarão comigo. Mas essa nova fase da minha vida, eu tô muito feliz, muito empolgada, porque é uma realização profissional mesmo. E é disso que eu quero viver pro resto da vida.
E isso foi até uma nova economia que foi criada recentemente, né, devido à criação de conteúdo, a influenciadores, que é a Creator Economy, né? Então, Sim, basicamente, é você movimentar uma nova economia através dos criadores, dos influenciadores, e muitos já estão entendendo isso. Você já entendeu como que funciona o jogo, que basicamente hoje o que que as marcas procuram? Influenciadores para ser um canal de vendas. sim. É claro, existe a parte do propósito, existe aquela parte bonita por trás, mas no final do dia é venda. É venda, conversão. Então você já, eu já te falei isso aquele dia, você já tem a parte mais difícil, que é a audiência. Você já construiu o que que as marcas hoje procuram. Pessoas que têm uma audiência relevante que vão comprar. Sim, Você já tem audiência. Então agora o que que eu enxergo aí até pro seu futuro? Ao invés de você vender para as outras marcas, cara, faz total sentido você criar a sua própria marca, com porque certeza. vai revelar os seus, vai continuar mostrando os seus valores, aquilo que você acredita, a sua marca vai atingir outras pessoas e não Sim, só pensando na figura da Ana Lívia, né? A própria Manu City, exato. como você citou, hoje eles têm mais de 500 influenciadores ali, micro-influenciadores que caminham com ela, que é justamente para ajudar a propagar a sua A marca. marca. Porque não faz sentido mais você centralizar a audiência só no seu perfil, porque hoje a internet, você Sim, sabe como que é. Hoje você acerta, todo mundo te aplaude. Amanhã, de repente, você fala alguma coisa, você perde audiência, todo mundo te cancela. Então, sim. assim, é claro, as pessoas que estão contigo sempre vão estar. Mas o que que se enxerga assim desse novo movimento, dessa nova economia, os criadores cada vez mais olhando para isso e buscando, poxa, se eu falo de maquiagem, ao invés de eu ser patrocinado e ganhar uma porcentagem das vendas, por que que eu não crio a minha própria marca? Uhum. Hoje existe um processo muito mais fácil, Muito onde mais. você basicamente precisa ter a marca, você faz o branding, os produtos uma fábrica faz para você, Muito, entrega, aham. isso é bem tranquilo. É muito Como que você mais. enxerga isso? Olhando para a Ana Lívia, até mesmo olhando para suas colegas de trabalho, você já viu mais alguém fazendo isso também? Como que tá esse momento na sua visão? Bom, aqui na região, que eu me lembre, parece que eu não tô lembrada de colega de trabalho que tem uma marca própria, assim, autoral mesmo, desenvolvido o produto do zero por ela mesma, igual vai ser a minha. Não, mas não foi uma inspiração, assim, foi algo realmente uma coisa que eu sempre tive como sonho. E aí a vontade dos meus sócios também, que eles, era uma conversa deles, só que aí o rosto, eles me convidaram. Então, assim, é um sonho dos três, Uhum. na verdade, né? E aí uniu tudo o útil ao agradável ali. Mas eu enxergo uma baita oportunidade e hoje em dia não são só public posts que dão certo, não é só realmente uma fotinha no feed ali que vende, é realmente a marca fazer sentido, fazer o rosto, fazer o lifestyle do influenciador. Tanto que aqueles que não têm uma marca própria desenvolvida ali com seu nome, assinado com seu nome, é convidado para fazer parte, né, ter uma participação dos lucros da marca. Então, hoje em dia, os contratos de influenciadores estão muito mais profundos, porque alguns têm até parte sócio mesmo, sociedade com a marca ali fechada. Então, assim, você vê que o marketing de influência não está mais superficial. Aqueles que querem fazer um bom trabalho. Realmente é algo que fideliza. Porque você ser sócio de uma marca, você está sendo sócio do que a marca acredita, vai vincular sua imagem com a marca. Então, assim, é algo extremamente mais fiel mesmo, sabe? Então, não é simplesmente pagar aquilo, não é mais superficial só para pagar para falar da marca, não. Hoje em dia, o influenciador, ele tá sendo visto mesmo como parte do negócio, entendeu? Essa valorização da classe tá sendo bem legal. Eu acredito que é um sonho de, basicamente, a maioria dos criadores dos criadores de conteúdo ter um negócio próprio, sabe? E já aproveitando a audiência que construiu, a audiência que tem, vê o potencial, é isso, eu me baseio por mim, vê o potencial, vê os resultados ali, as métricas de venda, de conversão que faz para outra empresa, que ele ganha ali seu cachê, mas ele fala, poxa, olha o tanto que eu poderia estar ganhando nisso aqui. E eu vou fazer para mim. Eu acho que é basicamente isso. Eu acredito muito nisso. Até mesmo também a questão que eu te falei sobre depender da imagem para estar ali sempre exposto, porque, cara, não é fácil. Assim, eu cuido muito, às vezes a pessoa deve achar que eu sou até muito exagerada, eu cuido muito desses 3 pilares da minha vida, por quê? Porque eu dependo disso, então eu preciso estar bem, pelo menos a maioria dos dias, então eu me preparo para isso, entendeu? Porque você depender de estar felizinha
ok lá, depender de sempre estar com novidade, de sempre, sabe aqueles picos de... Não, você tem que estar ali todos os dias com constância, nem sempre vai estar com aquela energia toda, mas pelo menos vai estar ali todos os dias. Um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, só que estar lá, é a constância, é isso que constrói uma audiência. E tem que se cuidar para isso. É muito exaustivo, é muito cansativo, mas eu me apego em outra perspectiva, que eu vejo isso como uma evolução, uma possibilidade de evolução mesmo, sabe? Fala, nossa, esse meu trabalho é desafiador, então realmente eu preciso me capacitar para eu ser uma pessoa melhor por isso. Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Então, eu me agarro na perspectiva positiva, porque se eu começar a ficar olhando, ai, todo dia eu tenho que me maquiar, eu tenho que me arrumar, cansa demais, cara. É muito desgastante. Mas a gente segue, porque a gente gosta também, né? Graças a Deus, não precisa aparecer todos os dias maquiada. Adoro essa desconstrução, gente. Nossa Senhora. Tem dia que eu tô lá belíssima, montadíssima. Tem dia, meu filho, que se você abrir aquele meu story, a olheira tá aqui, o cabelo está aqui. E a vida é assim, tô todo dia 100% maquiada. Então, aproveitando esse gancho, vou fazer uma pergunta contraintuitiva, né? O que você diria hoje para a pessoa que quer ser um influenciador, mas o que você diria para ela não se tornar um influenciador? Porque hoje a barreira de entrada ainda é pequena. Uhum. Basicamente, você pegar o seu celular, Sim. você começar a produzir conteúdo, gravar, marcas vão te procurar, isso é normal. Mas o que você diria? É claro que estão olhando só para esse lado negativo, mas assim, cara, não mexe com isso não. Vai fazer outra coisa. Se você não, de fato, tem essa essência, o propósito para isso, se você não tem carisma, porque aí tá algo. Você pode investir o dinheiro que for, você pode fazer as mentorias que for. Sim. Cara, se você não tiver carisma, não vai. Você vai demonstrar algo muito forçado e o que não é natural não se sustenta. Não adianta você não ter uma facilidade, uma habilidade ali de comunicação, porque não se sustenta. Se você não fazer aquilo ali por paixão mesmo, por gostar, os dias difíceis, as dificuldades, você vai desistir de primeira. Entendeu? Você não vai pensar assim, nossa, eu preciso continuar, eu preciso... Sabe, quem de fato, por essência, não tem aquela aptidão por isso, desiste de primeira, porque são muitos desafios, assim como tudo na vida, né, amigo? Vamos lá. A gente tem que pensar que realmente na vida as coisas são difíceis, elas não vão vir de mão beijada. Mas não pode demonstrar que de fato você está forçando algo. Então, você tem que ser genuíno. E mais uma vez, você tem que se conhecer. O autoconhecimento ali, você vai saber se você gosta ou não de comunicação. Se você performa melhor ali na frente da direção criativa, ou se você performa melhor nos bastidores. Então, você tem que ver qual que é o seu lugar, entendeu? Porque se você vê só pelo dinheiro, muitas pessoas aí estão virando médicos, por exemplo, profissionais que, sei lá, ganham muito bem, são muito bem remunerados. Mas e aí? E a paixão? E o que te faz acordar nos dias ruins para poder cumprir sua missão, sua tarefa, seu compromisso? Não se sustenta. Então, ser fiel a você mesmo, eu até, inclusive, volto a falar da minha musa, Manu Cid, eu assisto muitos podcasts, principalmente delas, e ela comentou algo que eu trouxe para mim. Seja você na sua máxima intenção. Se você é feliz, você seja feliz 2 vezes, assim, ó. Pra poder realmente demonstrar a pessoa que você é. Porque as pessoas sentem, as pessoas veem, as pessoas percebem. Então, seja você 3 vezes mais. Se você gosta daquilo, você demonstra que gosta mesmo 3 vezes. Seja real mesmo, com você mesmo. Quando você é fiel à sua personalidade, as pessoas veem e acreditam. Não adianta você forçar algo. Então, eu acredito que seja basicamente isso mesmo. Bacana. E pra gente caminhar pro final, qual conselho você recebeu no início da sua trajetória ou durante ela e que você também poderia dar aí seja para influencer que está começando, para o influenciador que já está caminhando e às vezes se encontra nesse momento assim de decisão da vida mesmo, poxa, eu continuo seguindo a profissão, continuo buscando os meus sonhos, ou eu preciso pensar e rever o que eu faço, ou até mesmo para alguma seguidora, né, para quem está te ouvindo aí, qual conselho você deixaria para essa pessoa? Bom, para a pessoa que ela quer realmente se tornar um influenciador, eu acho que ela tem que se planejar e ter uma profissão que vai lhe dar uma base para ela começar. Igual eu era maquiadora, aquilo ali me deu uma base financeira,
Ainda que eu tinha meus pais para me ajudar, mas mesmo assim eu sempre fui muito independente. Então eu não contava com os meus pais, apesar de que se eu precisasse, sim. Mas eu primeiro fui maquiadora e fui fazendo essa transição. Eu acho que hoje em dia a pessoa começar e depender 100% ali da influência é muito arriscado. Pode dar certo? Sim, porém com muita dificuldade. Então, o que eu indico? Primeiro, tenha uma profissão que possa te ajudar a criar a base da influência e depois você fazer essa transição de carreira. E mais uma vez, Jofler, não tem como. Eu sigo o Jofler, eu sigo o podcast pelo que vocês são, que vocês apresentam, porque eu me identifico com a marca, com o propósito, com o que vocês estão alinhados. Seja você. Seja fiel a você. Então, se conheça, vai atrás de coisas que você realmente gosta, que você consiga sustentar para manter a constância, tenha compromisso, tenha responsabilidade, porque a gente está falando de seres humanos e nesse mundo do digital, que é tudo muito metrificado, tudo muito números, não pode deixar se tornar uma coisa fria, sabe? Que é simplesmente métricas. Não, são seres humanos que estão com um celular te assistindo, que você vai estar influenciando a pessoa. E criar mesmo, seja criativo, sabe? Pense como você mesmo faria, pense com a sua cabeça. É claro que buscar referências, se inspirar é muito válido, mas tem que tomar cuidado pra gente não perder a identidade, porque ficar buscando referências fora, você acaba sendo outra pessoa. E as pessoas não estão ali pra querer outra pessoa. Tá seguindo a outra pessoa porque ela é a outra. Ela está seguindo você porque você é você. Então, ser fiel ali e ser muito profissional. Muito profissional. Para que essa banalização do influenciador não seja mais forte ainda, sabe? Não seja mais, de fato, sabe? Mais banal ainda. Enfim, ser profissional mesmo. Agir profissionalmente. Entregar experiência para a pessoa que tá te contratando. Relatar tudo num contrato, assinar bonitinho, sabe? Fazer aquela formalidade mesmo. Ser muito transparente com o empresário que tá te contratando. Com a marca que está te contratando, fala, olha, comigo funciona desse jeito, eu trabalho desse jeito, o meu público está acostumado desse jeito, e assim que funciona, você está disposto para fechar? Entendeu? Entender também qual que é a necessidade da marca, qual que é a intenção de marca. É fazer perguntas, de fato, e agir profissionalmente. E fazendo, testando, e buscar conhecimento, né? Ali, que seja na oratória, que seja em um curso profissionalizante, que seja na faculdade. Eu acho que a gente tem que estar em constante desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Excelente, Ana Lívia. Muito obrigado. Obrigada eu, amigo. Obrigada Conversa super pelo convite. Que agregou. Acredito que que bom. todo mundo que assistiu aí tanto se inspirou, não só nesse lado empresário, da influencer, mas quem você é também por trás das câmeras ali. A gente vê, mais uma vez, tudo que você faz são coisas que influenciam as pessoas para que elas possam melhorar a sua saúde, melhorar os seus relacionamentos. Então, para você que nos assistiu até aqui, que você possa colocar isso em prática. Seja você um influenciador, seja você alguém que quer começar a produzir conteúdo, tenha pelo menos esses 3 pilares na sua vida, que é clareza, saber quem você é, saber o que você faz, saber o que você não faz. Frequência, você tem uma média de quantas vezes você posta por dia? Amigo, varia muito a quantidade de publicidades e o que eu vou fazer no meu dia. Então, assim, nos stories são 7 dias, são 6 dias por semana. Um dia eu fico off, mas são todos os dias ali, pelo menos, sei lá quantos stories são. Eu, sinceramente, não metrifico, mas eu tento não trazer excesso, mas também... Mas dá mais de uns 10 por dia, sim. Não, com certeza. Amigo, 10 é só minha rotina matinal. Então, olha só. Clareza, frequência, poste aí. A pessoa fala, poste uma vez por semana. Cara, poste o tanto de vezes que você quiser, que não fique exaustivo, mas que faça sentido para o que você está comunicando. E tenha constância. A Ana Lívia está 9 anos fazendo a mesma coisa todos os dias. Tem uma frase que eu gosto de usar que é todo dia igual. Cara, todo dia igual. Todo dia igual na academia, todo dia igual. Eu até brinco, eu sempre coloco a música do Seu Jorge. Todo dia ela faz tudo sempre igual e sacode às 6 horas da manhã. Todos os dias é a mesma coisa. Então, assim, eu fico pensando, cara, quem tá aqui é porque gosta mesmo, porque eu faço a mesma coisa todo dia. Eu sou muito metódica. Então, quem me acompanha é metódico também, gosta de
rotina. Uhum. E foi isso que te trouxe até aqui, né? Que vai continuar te levando Com certeza. mais longe aí. Então, clareza, frequência e constância, tem isso em tudo que você for fazer na vida, que eu acredito que vai te levar aos seus objetivos. Então, muito obrigado por assistir esse episódio. E eu quero te convidar mais uma vez, antes de terminar, se inscreva nesse canal se você não é inscrito, deixa o seu like e comenta algo que te ajudou, que te agregou. E eu espero você no próximo episódio. Muito obrigado.